módulo, né, de direito constitucional europeu e alemão. Nós tivemos já a aula do professor Augusto Jäger, né, sobre estrutura da União Europeia. Tivemos também aula magna da Cláudia Marques sobre defesa do consumidor na Alemanha, no Brasil e na Europa. Tivemos aula do professor Godoy sobre essa primeira parte da história constitucional alemã, né, da Constituição de Igreja de São Paulo, que foi uma primeira tentativa de unificação, passando pela Constituição Imperial para a República de Weimar, que foi uma Constituição extremamente influente também sobre e para o Brasil, né, que ele deve ter destacado. E me cabe, então, fazer uma apresentação, claro, uma apresentação transversal da Constituição em vigor da Alemanha, chamada Lei Fundamental. Tá? E quando se começa a falar disso, eu também gosto de fazer uma comparação com a nossa ordem jurídica, com a nossa Constituinte, de 87 e 88, e com a formação, digamos assim, constitucional americana, norte-americana. E esse paralelo é, no meu sentido, importante, porque ele parte de uma noção mitificada, né, de poder constituinte. E quando eu digo mitificada, não é no sentido que o poder constituinte é aquilo que tudo pode, né, coloca tudo que quiser no texto constitucional, do jeito que quiser, né, o que é apenas em parte verdadeiro, mas também está relacionado à questão da legitimidade democrática do poder constituinte. O quão democraticamente legitimado deve ser, na sua base, no seu exercício, o poder constituinte chamado originário. Isso também, nós vamos verificar que existem várias possibilidades em relação a isso. Vocês não sei se vivenciaram essa fase, seguramente alguns estavam nascidos, não muito mais que isso, né? Quando foi elaborada a nossa Constituição, os debates na Constituinte e depois uma série de acusações feitas ao modo de funcionamento da Assembleia Constituinte, que chegou a, para alguns, significar a própria ilegitimidade da nossa Constituição originária. Por exemplo, porque ela não teria sido uma Constituinte exclusiva, é a maior crítica, porque ainda havia a presença de alguns senadores biônicos, aqueles senadores que eram nomeados pela ditadura, tinham caráter vitalício. Portanto, havia ainda elementos, né, que seriam não democráticos, no sentido, segundo esses críticos, autêntico, legítimo da palavra. Todavia, isso foi afastado, né, já vou chegar à Alemanha, Estados Unidos, toda vez foi afastado, porque nosso debate constituinte foi o mais aberto, o mais plural, né? Seguramente que o Brasil já teve, e até mesmo em paralelos em muitos países democráticos do mundo, que nós inclusive veremos daqui a pouco. Nós tivemos mais de 30 mil emendas populares apresentadas, discutidas, né? Subcomissões, tivemos observadores estrangeiros discutindo, participando também das comissões de assessoramento, né, dessas subcomissões temáticas, inclusive não só pessoas da área jurídica, e assim por diante. Então, foi ouvida a sociedade civil organizada também. Nós tivemos realmente uma ampla discussão, um amplo debate. Né? Tivemos depois o atropelo, digamos assim, realmente maior, e esse mais problemático, com o Centrão e com o fechamento de um compromisso, digamos assim, depois a curto prazo, tá? Onde realmente estão algumas coisas não ficaram tão bem postas assim. Mas isso é um detalhe, levando em conta esse contexto todo. Ora, se a nossa Constituinte originária é criticada, já foi criticada por essa razão, nós temos muito mais razões para criticar a formação constitucional de estados que são tidos hoje como modelos do constitucionalismo democrático, do constitucionalismo do Estado de Direito democrático. É claro que também modelos constitucionais com bastante diferenças entre si nas suas tradições, seja na sua origem, seja, obviamente, no perfil das constituições, no seu conteúdo, as ideologias subjacentes, compromissos econômicos, sociais, políticos subjacentes.
O caso clássico aqui é o da América do Norte, Estados Unidos da América, onde eu gostaria de relembrar que nós não tivemos propriamente uma Assembleia Constituinte, no sentido que realmente hoje se atribui ao termo e que seria aquela democraticamente legitimada para elaborar uma Constituição legítima do ponto de vista democrático. Porque nos Estados Unidos, os convencionais da Filadélfia, quando se reuniram em 1787, na Filadélfia, Pensilvânia, não tinham um mandato constituinte. Vejam que os representantes dos estados, que eram, na verdade, estados autônomos, depois da Declaração da Independência, em 1776, estados que se uniram por um pacto, um contrato chamado de Artigos da Confederação, portanto, formaram uma confederação de estados que tinha como objetivo comum, basicamente, a união para resistir à dominação inglesa e vencer a batalha pela independência, solidificar, consolidar a independência. Esse era o objetivo da Confederação Norte-Americana, formada pelos 13 ex-colônias autodeclaradas estados independentes. Esses convencionais, os representantes dos estados, não tinham mandato para a elaboração de uma Constituição para os Estados Unidos da América. Eles tinham mandato para reformar o Pacto da Confederação. Foram para Filadélfia para isso, e não para fazer uma nova Constituição federal que tivesse soberania sobre todos os estados, que então passariam a ser estados membros de uma federação, e não estados independentes de uma confederação. Então, veja, se nos Estados Unidos da América, que é considerado os Estados Unidos são o pai, digamos assim, do constitucionalismo escrito, do Estado Constitucional Democrático Liberal Ocidental, não houve nem mandato constituinte, era uma meia dúzia de representantes que foram lá para outra coisa, que fazer uma Constituição. Eu diria que a Constituinte de 1988, definitivamente, é extremamente democrática comparativamente com aquele modelo, que passou a ser modelo do Conselho Democrático. Depois, é claro, a coisa não se resolveu logo ali, em 1787, porque não conseguiram chegar a um consenso em relação à inclusão de uma declaração de direitos do texto constitucional. Seguiu-se, então, aquele famoso debate que foi registrado no livro do Federalist Papers, que basicamente foi debate entre as duas concepções de Constituição, uma com Bill of Rights, outra sem Bill of Rights, e algumas questões ligadas à federação e ao governo. Acabou vencendo, portanto, em 1791, a aprovação pelo Congresso, não por uma Assembleia Constituinte, pelo Congresso, da inclusão de um Bill of Rights na Constituição, naquilo que veio ser a Constituição americana e a é até hoje. Então, vejam onde está o mito da legitimação democrática direta do poder constituinte originário norte-americano. E ainda assim são um país que idolatra a sua Constituição. É um dos países que mais vivencia, que diremos assim, uma espécie de patriotismo constitucional, claro, com todas as mazelas que os Estados Unidos têm, em relação à cisão social, racial, econômica e assim por diante. Bom, no caso da Alemanha Ocidental, a coisa não foi muito diferente. Não foi muito diferente. Foi em alguns aspectos pior, outros um pouco melhor, mas não foi muito diferente. Estamos falando agora da ordem constitucional mais influente a partir da segunda metade do século XX. Hoje, a lei fundamental, em termos de direito constitucional, recepção constitucional e exportação constitucional, é, sem dúvida nenhuma, a mais influente do mundo, pelo menos ocidental. Aliás, também do oriental, porque tem diversas cópias que têm sido feitas, e quantos autores, professores alemães têm assessorado constituintes em todo o mundo, nas últimas décadas. E, portanto, hoje a Constituição americana segue extremamente influente,
mas a influência dela se resume hoje aos países latino-americanos, que ainda seguem substancialmente o modelo norte-americano, alguns outros países, mas a maior influência hoje é do socialismo alemão, por várias razões. Vejam, também essa Constituição tão influente, que nasceu das ruínas da Segunda Guerra Mundial. Quando falo em ruínas, são ruínas, mais de um quarto das residências, habitações, enfim, alemãs estava completamente destruída. Em torno de 12% da população também morta, né, fora feridos, mutilados, assim por diante, órfãos, e assim por diante. E a Alemanha como Estado, de fato, de direito, pelo menos, não existia mais. Tá? A Alemanha foi ocupada, diferente da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi ocupada, foi dividida em 4 áreas de ocupação, como você sabe, né? Ocidental, francesa, inglesa, americana, oriental pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que reivindicaram um pedaço proporcionalmente maior para a sua área de ocupação em função dos maiores danos, digamos assim, que tiveram materiais e humanos com a Segunda Guerra Mundial. Foi uma compensação parcial que os soviéticos receberam. Portanto, não havia mais um Estado soberano. Não havia mais Estado soberano. Havia zonas de ocupação que ditavam o direito, um direito de exceção, um governo de exceção, e, evidentemente, permitiam, né, que ficassem em vigor as normas jurídicas ordinárias, de civil, tributária, assim por diante, né, social, e as instituições, evidentemente, regulares, para que realmente não houvesse uma hecatombe, né, para que se mantivesse aquilo em algum funcionamento, enquanto se decidia o que fazer. Pois bem, uma das opções que surgiu, né, acabou sendo já prevendo, né, que aquela amizade, né, aquele beijo de mulher-aranha, né, do Stalin, né, com os líderes ocidentais, não era lá muito autêntico, né, e já sabendo que aquela força, aquele país que, na verdade, foi tão responsável pelo início da Segunda Guerra Mundial quanto o outro, porque a Rússia também invadiu a Polônia, a Alemanha e a Rússia invadiram a Polônia ao mesmo tempo, porque fizeram um pacto dividindo a Polônia, ambos bombardearam a Polônia, ambos invadiram a Polônia exatamente ao mesmo tempo, tá? Só que se declarou guerra à Alemanha e não à Rússia, né? Porque aí já havia expectativas de que mais adiante a Alemanha iria se voltar contra. Mas isso é uma outra história, né? O fato é que já se sabia que essa Rússia, a União Soviética, não iria parar onde parou, ocupando todos os países que haviam sido ocupados pela Alemanha, estavam sob domínio da Alemanha, instalando lá governos fantoches, né, obedientes, vinculados à cúpula do governo stalinista russo. Então já se sabia que ali não ia sair, o casamento não ia durar. Foi um namoro, né, muito passageiro. E, portanto, né, as forças ocidentais, com alguma resistência maior da França, né, que queria vingança total, né, acabou prevalecendo a ideia que teria que se formar ali um Estado, a Alemanha não teria que se formar num novo Estado, né, e para se formasse um novo Estado, havia necessidade de uma Constituição. Portanto, até por afinidade com a tradição constitucional ocidental, uma Constituição democrática de um Estado de Direito, que então reunisse os 3 Estados de Federação. Porque os Länder, os Estados antigos da Federação Alemã, que eram do lado ocidental, permaneceram como tais, com as suas administrações, para não ver uma total desgovernança, né? Só sob intervenção das forças de ocupação, lei marcial, etc., restrições, enfim, né? A continuidade de alguns julgamentos de criminosos de guerra, etc. E, portanto, quando se decidiu que a Alemanha deveria ter também uma nova Constituição, era claro que isso não fez os alemães morrerem de amores por essa opção.
Portanto, houve, na verdade, de certa forma, a imposição à Alemanha, então, passou a se chamar Alemanha, República Federal da Alemanha Ocidental, a imposição de uma carta constitucional. E por que isso tinha resistência? Uma razão quase elementar, porque ser obrigado a elaborar uma Constituição significava, né, a divisão das Alemanhas, significava a separação, né, da Alemanha Oriental, de todos os habitantes que pertenciam antes a uma Alemanha unificada. E é claro que havia resistência a isso. Centenas de milhares, milhões de pessoas tiveram as famílias divididas. Ficaram lá do Oriental, ficaram lá do Ocidental. Isso, gente, foi um processo gradual, mas acabou se consolidando com a construção do muro, né, de Berlim, e depois a extensão por toda a fronteira, né, de uma linha de segurança entre as duas Alemanhas, a Alemanha Democrática Oriental, socialista, e a Alemanha Ocidental Democrática, como nós sabemos. Pois bem, quando se fez a lei fundamental, então o que aconteceu? As forças de ocupação haviam permitido a eleição e a formação do que se chamou de um conselho parlamentar, ou seja, que houvesse um poder legislativo, né, unificado, nacional, né, na Alemanha, nas zonas de ocupação. Nós não temos a Alemanha Ocidental formada com a Constituição. Claro que houve um controle em relação aos candidatos que iriam ocupar esses mandatos desse conselho parlamentar, evidentemente se evitando ao máximo, fazendo investigações que fossem membros, né, do partido nazista, ou mesmo ex-integrantes de forças militares que tivessem suspeita de terem cometido crimes de guerra, participassem das eleições, e com esses filtros acabou se elegendo, então, uma espécie de um parlamento alemão. Né? O parlamento alemão. Esse parlamento alemão, por sua vez, passou a se encarregado de elaborar uma nova Constituição. E essa Constituição, todavia, tinha que seguir algumas diretrizes postas pelo governo de ocupação. Vejam, houve até diretrizes prévias para o texto constitucional. Não eram muitas as diretrizes. Até comparadamente à Constituição japonesa, que foi escrita nos Estados Unidos, né, a da Alemanha foi escrita por alemães, né, mas que tiveram que pedir a bênção das forças de ocupação depois de elaborar o documento. Pois bem, esse Conselho Parlamentar destacou um grupo de parlamentares que se reuniu numa ilha da Baviera, num lugar idílico, um palácio ainda inconcluso do rei Luís II da Baviera, que era um construtor de palácio, levou a Baviera à falência, e ao levar a Baviera à falência, acabou permitindo que Bismarck comprasse praticamente a Baviera para terminar a unificação da Alemanha, porque a Baviera era uma cidade mais resistente à unificação, essa é uma história passada, e com isso, esse conselho, esse chamado Verfassungskonvent, convento constitucional, ou convenção constitucional, na verdade, a tradução mais correta, essa convenção constitucional se reuniu nessa ilha e, durante algumas semanas, elaborou o texto da lei fundamental. Depois submeteu esse texto às forças de ocupação e ele texto foi aprovado pelo Conselho Parlamentar em 8 de maio de 1949, quando entrou em vigor. Vejam que também não é uma trajetória absolutamente democrática, né, e sem intervenção externa no processo constituinte. E é a mais respeitada Constituição e modelo para tantas outras constituições nas décadas seguintes. Não só pelo seu texto, né, mas também realmente pela condução posterior da política alemã, pela adoção de um certo tipo de economia, né, e também, claro, pelo labor do Tribunal Federal Constitucional alemão. Tudo isso contribuiu depois para
a consolidação dessa lei fundamental. E chamaram de lei fundamental justamente porque não viam nela a Constituição da Alemanha. Tanto é que no artigo 146 da lei fundamental consta, que está lá até hoje, né, que a lei fundamental deixaria de vigorar tão logo fosse substituída por uma Constituição aprovada pelo conjunto do povo alemão. O conjunto do povo alemão. Aí teria uma Constituição. Aí seria a verdadeira Assembleia Nacional Constituinte. Só que isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Eu vou dar um pulo agora para frente, tá? Para, digamos assim, já pular essa etapa, que tem a ver já diretamente com esse contexto. E por que isso não aconteceu até o presente momento? Com a queda do muro, tá? 1989, começaram aos poucos as negociações também pela reunificação da Alemanha e também sobre o modo de como isso iria ocorrer. Os soviéticos não aguentavam mais manter de forma como conseguiam manter a união, né, e a supervisão, de certa forma, a dependência de muitas das repúblicas soviéticas que começaram a se desintegrar, se separar da União Soviética. Tanto hoje temos a Rússia e outros países, que eram as antigas repúblicas socialistas soviéticas, entre os quais a Alemanha Oriental. E, portanto, né, já não era mais conveniente economicamente, politicamente, manter esses países sob seu jugo, nesse bloco. E, ao mesmo tempo, fazer a Alemanha Ocidental assumir a Alemanha Oriental era também mergulhar a Alemanha Ocidental, que na ocasião era sozinha a terceira potência econômica do mundo, bem menor do que é hoje, inclusive era sozinha já a terceira potência econômica do mundo, depois do Japão e dos Estados Unidos, é claro, assumir dívidas que até hoje ainda estão sendo pagas, né? Inclusive ainda com impostos cobrados dos cidadãos da Alemanha Ocidental. Né? Não foram bilhões, né? Foram sim muitos e muitos e muitos trilhões de marcos e euros, né, investidos na Alemanha Oriental. Claro, né? Depois também o retorno. Sociocultural da Alemanha Oriental em relação à Alemanha Ocidental, até porque era completamente inviável do ponto de vista material e temporal que isso acontecesse logo. Mas o fato é que, nessa ocasião, é que se discutiu, em 1990 e 91, qual seria o modo. Seria aplicado o artigo 146 para convocar uma Assembleia Constituinte, né, e autônoma, exclusiva, e elaborar uma nova Constituição para a Alemanha unificada, proposta 1. Seria realizado um referêndum consultando a população da Alemanha Oriental sobre a sua vontade em aderir à lei fundamental e transformar ela na Constituição da Alemanha unificada, coisa que ainda satisfaria, em linhas gerais, o 146, ou se desconsideraria o artigo 146 e simplesmente se negociaria, né, um pacto, praticamente um contrato de direito público, né, de incorporação dos estados da Alemanha Oriental à Alemanha Federal, sob a égide da lei fundamental. E, é claro, né, mediante uma revisão constitucional, mediante uma revisão da lei fundamental, se regularia justamente as especificidades, né, que envolveria essa incorporação dos estados alemães ao território e ao povo e à, digamos assim, legislação
constitucional e infraconstitucional da Alemanha Ocidental, ex-Alemanha Ocidental. Claro que houve mudança de capital, houve toda uma, né, se regulou justamente o meio de ingresso, como indenizações, como fazer esses ajustes, mas ao fim e ao cabo que houve foi um pacto, né? Um pacto de incorporação da Alemanha Oriental sob a égide do direito, da política, do governo, né? Claro, da Alemanha Ocidental, evidentemente com espaço para os partidos políticos, Alemanha Oriental, as eleições, etc., tudo como mando figurino. Houve muita crítica em relação a isso, tanto na esfera política, quanto na esfera da sociedade civil organizada, quanto na academia, mas foi isso que prevaleceu. E hoje, né, para a grande maioria dos alemães, né, essa solução se revelou, ainda que antigos faziam crítica, como a mais adequada. Ela acabou sendo consolidada, né? A Alemanha continuou ocupando a posição de terceira potência do mundo, mudou, claro, com a China agora, né? Hoje é a quarta, mas não é um lugar ruim, né? Nessa constelação, sejamos bem francos, né? Continua sendo uma grande potência econômica, apesar do seu tamanho, e, evidentemente, uma federação forte. Tá? Bom, isso é sobre o processo. Tá? Então, vimos o que aconteceu, né? Agora um pouco mais sobre a lei fundamental em si, alguns elementos seus estruturantes, que vários aspectos também vão ser objeto de aulas na sequência, né? De outros professores. Estou aqui trazendo os rasgos gerais dessa evolução. Né? Bom, quanto ao conteúdo da lei fundamental, quais são as bases, né, os pressupostos de sua realização e aquilo que era considerado uma espécie de mínimo existencial constitucional, né, a ser contemplado. Evidentemente, né, tinha que ser uma Constituição fortemente democrática. Primeira exigência, né, pressuposto. Segundo, tinha que se tratar de um Estado de Direito forte, cumprindo os exigências da legalidade, né, da proibição de arbítrio, etc. Né? Tinha que ser uma república, não se optou pela forma monárquica, tinha que ser uma república e seguindo a tradição de Weimar, né? Inaugurada em Weimar. Tinha que ser uma federação, que a tradição alemã é federativa. Nós temos um federalismo alemão que, inclusive, é anterior ao próprio americano, só que diferente. Primeiro, os estados alemães, durante muito tempo, conviviam em confederações parciais, maiores, enfim, né? Às vezes entrando e saindo. Lembre que em 1848, com a Revolução, com a Primavera, né, dos povos, as revoluções liberais em todo o mundo, inclusive Portugal, Brasil, né, tivemos movimentos dessa natureza, digamos assim, os convencionais da Igreja de São Paulo e Frankfurt tinham um projeto, né, de uma Alemanha unificada e uma Constituição para a Alemanha unificada, que acabou não dando certo, mas era um belo projeto. E a França, inclusive, né, foi quem pressionou, no âmbito das forças de ocupação, para que a Alemanha fosse uma federação. Portanto, estava na cartilha que deveria ser também uma federação. Mas não fosse uma tradição já na Alemanha de Weimar e no Império, mas porque a França entendia que federação, por ser um governo, uma estrutura política descentralizada, deixaria a Alemanha mais frágil do ponto de vista político organizacional, que a França ainda não tinha aprendido a lição de que federação não significa Estado fraco. Eles não tinham aprendido a lição que só foram à vitória em 1918 e em 1945 com auxílio de uma federação dos Estados Unidos da América, né? E que se tornaram justamente a maior potência do mundo na sequência com os ganhos paralelos nas duas grandes guerras mundiais. Entraram depois, bem depois, com a coisa já quase definida, né?
sem nenhum tipo de intervenção no seu território, sem bombardeios, sem mortes civis, sem nada disso, salvo de Pearl Harbor, né? E, portanto, com todas as condições de fazer todo esforço de guerra sem qualquer perturbação. E é claro que isso também movimentou fortemente a indústria americana. Feito colateral foi Estados Unidos assumir uma posição de potência já mundial depois da Primeira Guerra Mundial e a consolidar depois da Segunda Guerra Mundial, inclusive ainda em função do embate ser a principal força antissoviética, né? Principal força antissoviética. Mas isso é outra conversa. O fato que foi um erro, né? Uma federação não necessariamente significado de uma organização estatal de um governo fraco, né? Tanto que a Alemanha virou terceira potência, passou a França, passou a Inglaterra, sendo federação. Mas, enfim, essa é curiosidade, digamos assim, né? Também na manutenção do federalismo. Ora, república federal, democrática, Estado de Direito, né? E aí vem o quinto elemento. O quinto elemento. Tá? E o quinto elemento é o Estado social. E aí vem uma outra grande opção. Qual catálogo de direitos fundamentais vai se incluir na lei fundamental da Alemanha? Houve também uma discussão nesse sentido. Né? Uma coisa era certa, um catálogo de direitos fundamentais robusto, não necessariamente muito extenso, mas robusto, especialmente em relação aos direitos de liberdade de locomoção, liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de ciência profissional, liberdade de ensino e pesquisa, e assim por diante, liberdade religiosa, liberdade de reunião e manifestação, ou seja, um conjunto de liberdades fundamentais estruturantes, democráticas, evidentemente também os direitos políticos, garantias judiciárias, acesso à proteção judiciária, robusto. Esse era o catálogo central. Normas sobre proteção da família e da infância e juventude e da maternidade e, evidentemente, princípio da igualdade e proibições de discriminação, liberdade sindical, né, e direito de greve. Né? Essas são, portanto, também liberdades. Né? Não se incluiu, todavia, direitos sociais na lei fundamental. E essa foi uma opção consciente, não unânime, né? Mas foi uma opção consciente e que acabou prevalecendo, né? Tanto na Convenção Constitucional quanto no Conselho Parlamentar. E isso basicamente por duas razões. Né? A primeira é que se entendia que os direitos sociais, direito à educação com direito à prestação, direito à saúde com direito à prestação, direito à moradia com direito à prestação, né? Esse tipo de direitos sociais teria muita dificuldade de realmente ser aquilo que um direito fundamental deve ser, um direito subjetivo, oponível, com eficácia, né, vinculativo em relação ao poder público. E que, por sua vez, essa inserção na Constituição alemã, na lei fundamental, levaria também uma frustração constitucional por parte da população. Ora, o que os alemães queriam dessa vez era definitivamente que os direitos fundamentais colocados na lei fundamental fossem direitos fundamentais para valer, e não para inglês ver. E porque também uma Alemanha destruída, literalmente destruída, cuja reconstrução foi anos 1950 dentro, até mesmo parte dos 60. Depois da destruição, não tinha sequer condições econômicas e sociais, né, de satisfação, digamos assim, razoável, né, demandas sociais em curto prazo. E é por isso que se optou, diferentemente de Weimar, né, onde não havia uma cláusula geral de socialidade, né, mas havia direitos sociais na Constituição, se optou pela inclusão de uma
cláusula geral de um Estado social. Você diz que a Alemanha é um Estado democrático, social de direito, constituído por uma federação e republicano. Essa foi a conversão. E o princípio geral do Estado social, né, junto com esses demais princípios, passou a ser um princípio geral estruturante de toda a lei fundamental da ordem jurídica, política, econômica alemã, né, funcionando até hoje como uma espécie de mandado de concretização. Ele funciona como uma norma definidora de fins do Estado. O Estado tem, portanto, com base nesse princípio geral, o dever de atuar concretamente na realização desse Estado social. Só que não mediante direitos fundamentais sociais, mas sim mediante, né, a criação e desenvolvimento, né, de benefícios sociais nas diversas áreas, seguridade social, saúde, moradia, educação, assim por diante, né, assistência social, para que esse Estado social fosse, portanto, algo construído pelo legislador democrático ao longo do tempo, conforme as possibilidades, né, até se chegar no nível de socialidade não somente formal, mas material, no Estado material social-democrata de direito. Né. Porque vocês sabem que, isso o Godoy talvez tenha referido, né, também não teve muito tempo, que a Alemanha, sob o nazismo, seguiu sendo Estado social. Seguiu sendo Estado social. Não se mexeu na legislação social propriamente dita. Pelo contrário, uma das coisas que os nazistas fizeram quando no poder foi tentar robustecer as estruturas sociais, assegurar um status melhor aos trabalhadores, dar emprego, mediante construção de estradas, armamento, assim por diante, prédios, etc., etc. As famosas autobahns, né, as expressas, existem várias ainda hoje, muitas, né, das décadas de 1930. Você sabe que a própria construção do Volkswagen, né, cujo nome é Carro do Povo, foi uma incumbência, um desafio feito pelo governo nazista à empresa Porsche, que a partir de então também depois se criou a Volkswagen, para que então construísse um modelo de carro popular que todos os trabalhadores pudessem adquirir e ter. Né? Viagens pagas pelo governo para os trabalhadores, cruzeiros, né, de férias, ou seja, pelo contrário, havia um Estado social nacional socialista, né? E legislação social e um certo tipo de Estado social, embora na época era um pouco mais fraco, já se tinha desde a Constituição Imperial, né? Pela legislação de Bismarck, em matéria de proteção do trabalhador, previdência, saúde, as caixas de saúde, assim por diante. Né? Portanto, a Alemanha já tinha elementos de Estado social desde o Império. Né? E se ensinam que a melhor forma de seguir é essa, deixar o legislador ir concretizando essa determinação, né, constitucional, e não incluir direitos sociais na Constituição. Vejam que essa decisão ela permaneceu rígida, mesmo com a reunificação, mesmo com a pressão do lado da Alemanha Democrática, que havia direitos sociais nas constituições. E por que eles cederam? Isso não acabou sendo uma pauta muito importante, porque passaram a ser beneficiários gradualmente do nível de Estado social da Alemanha Ocidental. Houve uma discussão em 1991, 92, da revisão constitucional alemã, propondo, né, a inclusão de mais objetivos na área social na lei fundamental. Isso não ocorreu. O que se aperfeiçoou apenas foram as cláusulas de discriminação, incluindo ali pessoas com deficiência, na época chamadas portadoras de deficiência, até por convenção internacional, vigente na época. Então, só se fez isso, né, em 1991. Nada mais. Porque o Estado Social alemão estava, inclusive, no seu auge ainda, né, na década de 1980. Ele entrou em ascensão nos anos 60 e, apesar das crises, né, seguiu ainda forte nos anos 80, 90, né, e hoje, ainda que em crise, é um dos modelos
que ainda permanece sendo Estado social democrático no sentido material, não apenas formal. Bom, essa foi uma opção. E vejam bem, e outra opção foi a dignidade da pessoa humana, colocar a dignidade da pessoa humana pela primeira vez no pórtico, como no primeiro artigo da lei fundamental. Ou seja, a dignidade da pessoa humana, assim como o compromisso com a paz e os direitos humanos, foram colocados logo no início da Constituição, né? E logo no início da Constituição também foi colocada aquela cláusula que depois nós assumimos, eu já referi isso numa aula, né? Mas com outra terminologia, de que os direitos fundamentais na lei fundamental vinculariam de forma direta todos os poderes públicos. E uma particularidade na previsão da dignidade da pessoa humana, no primeiro artigo, portanto, como princípio geral estruturante de todos os demais, inclusive dos 5 que eu referi antes, que esses estão no artigo 20, logo depois dos direitos fundamentais, né? Tanto dignidade da pessoa humana como princípio iluminador, não só de direitos fundamentais que vem na sequência, como dos próprios princípios estruturantes que eu referi antes, que são esses 5. Né? E também um detalhe, diferentemente de outras constituições, na Alemanha, os direitos fundamentais não são cláusulas pétreas, mas esses princípios estruturantes de dignidade da pessoa humana e os 5 que eu referi, né, são cláusulas pétreas. Portanto, o que se petrifica é aquilo que se chama de identidade material da Constituição, o coração principiológico da Constituição é aquilo que é o DNA da Constituição, da lei fundamental, é o que se protegeu sob a condição de cláusula pétrea. Então, isso é um detalhe importante, né? E você sabe que a leitura das cláusulas pétreas em relação aos direitos fundamentais foi uma construção, né, da doutrina e da jurisprudência constitucional, no sentido de que os direitos fundamentais são cláusulas pétreas apenas na medida do seu conteúdo em dignidade humana. Mas é porque o princípio da dignidade da pessoa humana é cláusula pétrea, e não em si os direitos fundamentais. Isso foi uma construção posterior para assegurar uma maior proteção também aos direitos fundamentais. Essa foi a concepção. E um outro detalhe importante, absolutamente inovador na lei, foi de que a dignidade da pessoa humana não implica apenas um dever de respeito por parte do Estado, da sociedade, mas uma obrigação na lei fundamental, que depois foi que inspirou a própria jurisprudência constitucional alemã no desenvolvimento da chamada dimensão objetiva dos direitos fundamentais e dos deveres de proteção dali extraídos, expressa ou implicitamente previsto no texto constitucional. Portanto, também foi um ponto de partida importantíssimo, né? E tudo isso se explica, é claro, né? E foi muito debatido na Convenção Constitucional, do passado, evidentemente, recente na época, mas sempre presente, e deve estar presente na memória, não só dos alemães, mas do mundo todo, né? Do que se passou na Segunda Grande Guerra, onde a maior parte das atrocidades, especialmente em termos de genocídio, foram praticadas, de fato, sob o comando nacional socialista. E, portanto, aquela ideia do Estado não ser um fim, mas um meio para a satisfação e realização do desenvolvimento da personalidade do ser humano é que passou a direcionar a nova lei fundamental. Do ponto de vista dos direitos fundamentais, além dos que eu já referi, existem 2 aspectos importantíssimos, também já discutidos no Brasil, houve uma proposição nesse sentido, que significa que deram à democracia alemã aquilo que alguns chamam de democracia, condição de democracia militante. Em que sentido militante? Portanto, um Estado democrático de direito que tem alguns instrumentos constitucionais que permitem
a defesa forte, qualificada da própria democracia, das suas instituições e do Estado de Direito e da República. Quais são esses instrumentos? Um é o Instituto da Perda dos Direitos Fundamentais, ou seja, dependendo do caso, pode o cidadão ter declarado a perda de um ou de mais direitos fundamentais, se ele atentar de forma massiva contra direitos fundamentais e contra a ordem democrática, assim como existe a possibilidade de proibição ou até a posterior de dissolução de partidos políticos que tiverem um programa partidário e uma atuação voltada à própria destruição da democracia e do sistema pluripartidário, né, e, portanto, do pluralismo político. Esse instituto da dissolução, proibição de partidos políticos antidemocráticos, ele evidentemente é altamente controverso. Quem acaba decidindo sobre isso é a Corte Constitucional Federal da Alemanha. E houve na história alemã 2 casos. Esses 2 casos foram bem no início da judicatura do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, porque o tribunal, embora criado na lei fundamental, só se instalou em 1951. Começou a funcionar a partir dali. Então, esses 2 casos envolviam um partido de direita, formado basicamente por ex-integrantes do Partido Nacional Socialista, né, militares e assim por diante, e outros insatisfeitos. E o outro partido era o Partido Comunista Alemão, ambos com um programa realmente claramente de partido único e de destruição da ordem democrática, ainda mais numa fase em que Stalin ainda estava no poder, né, e se sabia também do projeto stalinista e soviético em relação à expansão do socialismo pela Europa e até pelo mundo. Então, claro, esses partidos foram proibidos. Recentemente, para quem acompanha um pouco as notícias, na Europa, em relação ao avanço da direita, discurso do ódio e assim por diante, você sabe que na Alemanha há um partido, que é a NPD, Nationale Partei Deutschland, e mais adiante, um partido que passou a ser mais forte, que é a Alternativa para a Alemanha. Essa NPD era o partido que concentrava, né, basicamente os elementos mais radicais da direita alemã, especialmente os grupos também neonazistas, né, antissemitas, assim por diante, xenófobos, né, todos se encontravam ali. Nacionalista, o partido. E o seu programa é um programa realmente de construção de um Estado dessa natureza. Houve um processo, aliás, 2 processos, perante o Tribunal Constitucional, que, ao fim e ao cabo, não declarou a inconstitucionalidade e determinou a dissolução do partido. A decisão foi controversa, não foi unânime, entendendo que um partido que tivesse tão baixo percentual de eleitores e de membros, menos de 3%, né, não tinha a mínima condição de realizar concretamente esse seu programa partidário antidemocrático. E acabou se investindo uma outra linha de abordagem, que foi o corte de financiamento público, né, para esse partido. Né. Só que depois se criou a Alternativa para a Alemanha, para onde se deslocou grande parte dos membros desse partido, ele ficou totalmente relevante mesmo, né? E quem passou a atuar e ganhar espaço foi o Alternativa para a Alemanha, congregando toda a direita radical, mas evidentemente também apenas a direita conservadora, não necessariamente tão radical, nas suas hostes, como em outros países, né, Le Pen, na Áustria, né, como nós sabemos que está acontecendo já em grande parte da Europa há bom tempo. Bom, repito, uma decisão polêmica, ela foi criticada na medida em que se sabe que o líder do partido nazista, Adolf Hitler, era considerado uma pessoa inofensiva, né, um idiota, né, fanfarrão, né, que nas eleições de 1928, se não me falha a memória,
fez menos de 3% dos votos dos alemães. Ele fez um pouco mais de votos que fez a NPD, quando estava sofrendo esse processo. Vejam o que aconteceu. Os alemães simplesmente deixaram o partido nazista de lado. Quando a crise pós-guerra começou a se amainar, a Alemanha retomou um crescimento econômico, o bem-estar social começou realmente também a se incrementar, os nazistas perderam todo o seu espaço. Voltaram a tê-lo depois da quebra da Bolsa, e da grande crise econômica que se sucedeu. Portanto, o exemplo do nazismo em relação ao NPD é o exemplo que faz pensar se um partido desses não deve ser proibido e dissolvido já na raiz, quando ainda está em caráter embrionário. O próprio juiz do Tribunal Constitucional da Alemanha, Udo de Fábio, que esteve faz 2 ou 3 anos conosco em Porto Alegre, falou sobre esse tema, financiamento de partidos, e também acabou sendo indagado sobre esse caso, porque ele foi o relator de um dos casos da NPD. No primeiro caso, onde foi uma questão procedimental, que não deixou dissolver o partido. No segundo caso, ele referiu ele mesmo essa crítica que eu acabei de fazer. Pois bem, mas vejam que nós não temos isso no Brasil, dessa forma, nós não temos isso na maioria das democracias ocidentais, esse tipo de instrumento, e é por isso que se entende que a Lei Fundamental da Alemanha acabou construindo uma ideia, uma institucionalidade daquilo que eles chamam de Streit para a democracia, uma democracia militante, combativa, mas combativa no sentido de se preservar como democracia e como Estado de Direito. São os elementos centrais dessa ideia de democracia. Uma outra ideia central da formação, digamos assim, da concepção constitucional alemã, todos aqui os traços centrais, é aquilo que os alemães chamam de, no contexto da ordem econômica e social, de uma economia social de mercado. Portanto, a Alemanha se assume como capitalista, liberdade econômica, liberdade de desenvolvimento econômico, plena, mas funcionalizada sempre pelo princípio e fim do Estado da socialidade. E, portanto, enquanto Estado social, democrata e direito, se construiu, se dedicou àquilo que eles chamavam, e ainda chamam, embora cada vez menos, talvez esse nome seja adequado, de uma economia social de mercado. Esse é um elemento importante que também garantiu a construção, não só a manutenção da lei fundamental, mas também garantiu e assegurou a construção e reconstrução econômica da Alemanha e a manutenção desse equilíbrio social em relação a manutenção de um nível de diferenças econômicas não tão agudo. Especialmente ganha espaço no sistema constitucional político alemão a ideia da leitura do princípio da igualdade já precocemente como igualdade de oportunidades. Uma das dimensões estruturantes do princípio da igualdade, da sua interpretação, é a igualdade material, compreendida como igualdade de oportunidades. E se revela em vários setores. Eu diria os setores mais importantes onde se revela é no direito à educação. É no papel do Estado em assegurar a todos, em níveis de competitividade leal, equilibrada, acesso ao ensino realmente, que desde o ensino fundamental até o ensino superior e até mesmo em níveis superiores, doutorado e por diante, de alta qualidade em termos comparativos. Isso se dá basicamente pelo fato que as escolas públicas são escolas de qualidade e que são frequentadas seja pelos ricos, seja pelos menos favorecidos. E todos têm exatamente ali a mesma qualidade de ensino. E, portanto, é comum que depois, na progressão, na vida estudantil e acadêmica, as condições de competição e de vantagem do pobre e do rico sejam exatamente equilibradas e, portanto, também com isso aberto o mercado de trabalho a todos.
É um ensino muito seletivo também, vocês sabem disso. Isso é outra questão a ser apresentado. Eu vou apenas apresentar uma ideia central de que ele é seletivo desde o início, portanto, já são examinadas as notas no ensino fundamental, e as notas no ensino fundamental, desempenho médio no ensino fundamental, ele determina qual é o nível médio que o estudante vai ingressar depois de concluir o ensino fundamental. Ou seja, só os melhores entram naquilo que lá eles chamam de ginásio. O segundo grupo, os segundo melhores, entram, chamam de escola real, e o terceiro entra no que eles chamam de escola principal, que são diferentes níveis médios, sendo que o ginasial, que é o mais longo, né, tem 2 anos a mais de ensino que nós temos, né, que é o mais longo, leva diretamente à universidade, permite o acesso direto à universidade. O intermediário permite-se acesso, mas somente mediante complementação, né, e de desempenho complementar. E o terceiro nível não permite o acesso à universidade. Ou seja, aí a pessoa vai ser técnico, vai ser outra coisa, né? E o que significa que vai ganhar mal, né? Porque um bom técnico, você sabe, um bom técnico na Europa ganha muitas vezes mais melhor que um engenheiro e que um advogado, né, na sua área de atuação. E lá os técnicos são bastante prestigiados, porque nada funciona sem bons técnicos no segundo e terceiro escalão. Nós também sabemos que a Alemanha é um dos países que mais investe em educação, e um cálculo que eu não gosto de ouvir, porque é absolutamente fake, né, é quando se diz que no Brasil se investe mais recursos, né, da receita pública em educação que em muitos países europeus, inclusive a Alemanha. Ora, o percentual é, na verdade, o que menos importa, porque um percentual de 20% pode não dar conta, né, de assegurar um ensino de qualidade, competitivo, num país tão grande quanto o Brasil. Ou também não dá conta, né, de como esse ensino é administrado e como esse dinheiro é aplicado de forma eficaz. Então, isso não é o determinante. O fato é que uma das coisas que importa, né, é que na Alemanha, no segundo grau, e não só na Alemanha, evidentemente, é um dos ensinos melhores, não, mas não é o único, né, na aula de Química e Biologia, os estudantes de segundo grau já fazem sequenciamento genético. Para eles é brincadeira, faz uma mão nas costas. Estou dando um exemplo. Tá? Estou dando um exemplo. Eles já sabem isso no segundo grau, entre outras tantas coisas. Então, é claro que a Alemanha é um dos países que mais investe e é um dos países que melhor paga os professores de ensino fundamental. No último levantamento, também faz uns 2 anos atrás, era o terceiro país que melhor pagava, a Coreia do Sul o primeiro. É uma proposta de investimento, um tipo de desenvolvimento, né, e num tipo de estrutura que tenta converter em prática essa ideia de igualdade de oportunidades para que realmente, né, todos tenham a chance de competir em condições de tendencial igualdade no acesso aos melhores empregos, ao setor público, e, evidentemente, a tornar o país produtivo, né, e manter os níveis de desenvolvimento. Claro que nada é perfeito, né, mas a gente quer essa ideia geral que vige lá, assim como também se trata no ensino universitário. Sempre na nossa Alemanha, temos países que até estão mais avançados em algumas coisas, né, países nórdicos, há diferenciações, evidentemente, também ali bastante grandes. Às vezes a área de desenvolvimento, tecnologia, engenharia, claro, também há variações, né, importantes. Mas isso é uma aposta. Portanto, economia social de mercado, né, ligada também à realização, de instrumento de realização, esses princípios estruturantes, foi uma outra concepção adotada, que evidentemente com o aumento do capitalismo financeiro, né, com a questão tributária, né, da série de empresas, pelo menos em parte, para outros países onde são menos tributadas, né,
e outras questões já têm feito água em relação a alguns aspectos, mas não o suficiente para se dizer que isso não exista mais. Então, do ponto de vista ainda, e aí está começando a fazer para a fase final, é claro que um dos elementos de exportação mais importantes da Alemanha é a dogmática constitucional, especialmente na área dos direitos fundamentais e na área da justiça ou jurisdição constitucional. Esses são os elementos centrais da influência do constitucionalismo alemão sobre outras ordens jurídicas, e não só em solo europeu, mas também na Ásia, na África e na América. Do ponto de vista dos direitos fundamentais, aquela concepção que eu já referi para vocês de direitos constitucionais qualificados por um regime jurídico em robustecer de proteção e normatividade. Não vou repetir isso, né? Isso já ficou claro na nossa primeira aula e, portanto, não preciso voltar a isso. Mas um outro aspecto que eu também já referi na aula no primeiro semestre foi o desenvolvimento da chamada dimensão objetiva dos direitos fundamentais, como reforço da própria dimensão subjetiva via reconhecimento e aplicação dos deveres de proteção e das suas exigências. Também não precisamos aprofundar aqui, já foi visto. Para alguns, o próprio Paulo Bonavides disse isso no seu curso de direito constitucional já há muito tempo, né? Foi possivelmente a maior contribuição do constitucionalismo alemão em termos de sofisticação dogmática, né? E reforço, especialmente na área dos direitos fundamentais. Mas a própria concepção de justiça constitucional, né, seja na sua composição, na sua construção, né, na sua arquitetura, seja em relação às suas competências e forma de atuação, também foi modelar, não significa que não haja críticas importantes serem feitas, muitas vezes algumas decisões, e como se decide em alguns casos, né, como sempre acontece em qualquer sistema jurisdicional, seja ele constitucional ou não. E qual foi a diferença? Né? Qual foi o caminho alemão em que ele se distinguiu do modelo kelseniano puro de tribunal constitucional, de justiça constitucional dos anos 1920? Né? Vocês sabem que Kelsen foi artífice, né? Faz parte da Constituinte austríaca e foi artífice do desenho do primeiro tribunal constitucional com as funções típicas de um tribunal constitucional que nós conhecemos hoje. Foi o início do chamado modelo europeu de justiça constitucional. Você sabe que Kelsen, né, não sei se o Godoy tocou nessa situação, então vou apenas relembrar, né, entendia que o Tribunal Constitucional deveria ser o guardião da Constituição e não o chefe de governo, o presidente, como entendia o Schmitt na época de Weimar, o debate famoso, e entendia que o Tribunal Constitucional deveria se limitar a operar num controle concentrado e abstrato como legislador negativo, ou seja, apenas excluindo do sistema jurídico as normas que violavam, né, frontalmente a Constituição, mas apenas expulsar o sistema, portanto, legislador negativo. Interpretação conforme a Constituição, sentenças aditivas, como na Itália, etc., surgiram bem depois. A função, o Tribunal Federal Constitucional da Alemanha nasceu já com uma outra proposta, que era diferenciada também na época, uma espécie de caminho intermediário. E que caminho foi esse? Basicamente, uma ampliação de competências em relação ao Tribunal Constitucional austríaco, e dentre essas competências, a da defesa de direitos fundamentais e a acessibilidade direta, né, ao Tribunal Constitucional via reclamação constitucional para obter a tutela direta pelo Tribunal Constitucional desses direitos fundamentais, mesmo em ações individuais. Claro que sempre respeitado o princípio da subsidiariedade e o esgotamento, né, das vias recursais cabíveis em cada caso. Então, isso é
é um dado importantíssimo, é uma competência que foi muito explorada e desenvolvida, né? E se passou realmente a ver no Tribunal Constitucional da Alemanha o Tribunal dos Direitos Fundamentais por excelência na Europa, né? E é claro que alguns detalhes do processo constitucional foram agregados, algumas técnicas decisórias que depois também foram assumidas no Brasil via, evidentemente, maiores estudiosos da justiça constitucional alemã, que no tribunal eram já, em parte, o ministro Moreira Alves, né? Mas realmente o capitão desse processo de recepção foi o ministro Gilmar Mendes. Então, e escreveu uma dissertação de mestrado brilhante, né? Ainda mais uma dissertação de mestrado sobre controle de constitucionalidade, aspectos políticos e jurídicos, e depois uma tese summa cum laude na Alemanha, em Münster, sobre o controle abstrato da constitucionalidade no Brasil e na Alemanha, né? Uma comparação que foi traduzida depois com o nome de jurisdição constitucional, livros também mais antigos do ministro Gilmar. Houve um processo de recepção, né, e adoção da ideia de uma sentença apelativa, da possibilidade de modular os efeitos da declaração de constitucionalidade, da interpretação conforme a Constituição, né, no estilo da prática do Tribunal Constitucional da Alemanha, e assim por diante. Então, essas foram algumas incorporações que tanto se fez no Brasil como em vários outros tribunais constitucionais. E vejam que essa figura, esse modelo de tribunal constitucional, com poucas variações, foi o modelo que passou a se implantar nas novas, entre aspas, agora não tão novas assim, né, nas constituições dos países que surgiram ou se mantiveram, né, pós-queda do muro. Quase todos têm tribunais constitucionais: Hungria, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, né, Croácia, né, Albânia, assim por diante. Todos têm. Rússia, inclusive Rússia, né, tem tribunais constitucionais, vários deles à feição do alemão. Portugal, Espanha, né, Colômbia, Peru, Chile, Equador, África do Sul, né, países asiáticos, Taiwan, né, e vários outros. Mas adotaram esse modelo por influência do Tribunal Constitucional Alemão e desse modelo de justiça constitucional, repito, com algumas variações, é claro, quanto à composição, enfim, competências maiores, menores, instrumentos para chegar ao tribunal, etc., etc. Então, essa foi uma contribuição importantíssima também do constitucionalismo alemão pós-Segunda Guerra Mundial para praticamente o constitucionalismo mundial. E com relação à própria composição do Tribunal Constitucional da Alemanha, nós sabemos que ela é diferenciada, sabe que no modelo europeu também não há um sistema único, mas os tribunais constitucionais, em regra, gravitam em torno de um tipo de composição que é ou pela eleição dos juízes pelo parlamento, no caso da Alemanha, são todos eleitos pelo parlamento, pelas duas câmaras, de forma alternada. As duas câmaras, por sua vez, elegem uma comissão eleitoral, né, que vai eleger os juízes do Tribunal Constitucional, de forma alternada, né, para evitar concentração. Existe uma maioria qualificada, que, se não me falo, é menor de 2/3, portanto, o objetivo é impedir que um partido sozinho coopte e possa indicar um juiz da Corte Constitucional. Isso é muito importante, né? Portanto, há sempre um acordo mínimo de uma coalizão para que se possa aprovar o nome de um juiz de um tribunal constitucional, que são 12 juízes, aliás, 16 juízes em 2 senados de 8, né? E apenas o presidente ele é nomeado diretamente para todo o seu mandato. Há um presidente que é presidente durante todo o seu mandato, né? Uma coisa que é diferente daqui. No Tribunal Constitucional de Portugal já são, parece, 9 membros, são eleitos por 9 anos, né? E ali parte é cooptada pela magistratura, parte pelo presidente da República, né? E parte pelo parlamento. Também 6 juízes do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha devem ser juízes de tribunais superiores alemães. Portanto, não são só juízes de carreira, mas há
um espaço reservado para juízes de carreira. E um detalhe é que os demais juízes, que normalmente são políticos ou professores de direito público, a maioria é professor de direito público, só podem se candidatar e ser indicados se, embora não juízes, tenham cumprido os requisitos para serem juízes, se assim tivessem querido ser. Portanto, as notas nos exames estatais de fechamento da formação jurídica devem ter sido notas qualificadas que permitissem o acesso à carreira da magistratura. Para quem não sabe ainda, vale repetir que os exames estatais, os exames são 2 exames para a formação jurídica na Alemanha, um intermediário, depois de pelo menos 8 semestres, que é feito nas universidades, mas tem também representantes da magistratura, do governo e da advocacia presentes. Né? Ali é uma nota mínima e também é uma nota que eles chamam de nota de predicado. Né? E essa nota de predicado, que somente 10, 15, 20% atingem, ela que permite que a pessoa faça um doutorado, né? Ou siga mais adiante carreira de magistrado, se ela repetir essa nota no segundo exame. Né? Depois desse exame, a pessoa se torna funcionário público, ela faz uma espécie de estágio, recebe dinheiro do poder público, conta tempo de serviço público para aposentadoria, e nesses 2 anos faz um estágio obrigatório na magistratura, obrigatório na advocacia, obrigatório na administração pública e 2 meses de estágio voluntário em qualquer lugar. Eu também já tive comigo uma estagiária, né, que fez a opção de estágio, um estágio opcional, no exterior comigo, né, na PUC e no Tribunal de Justiça. E essa era doutoranda da última juíza do Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, nomeada professora de Frankfurt, a Astrid Rabenstein, que já esteve conosco, né? E, aliás, também está num projeto de pesquisa nosso. Né? Não sei se agora vai continuar nesse projeto. Muito bem. Né? Então, esses exames, inclusive o segundo exame, é que dá acesso às carreiras jurídicas. Quem não passa no segundo exame estatal, que é aplicado pelo Estado, é um exame que se dá em nível dos estados alemães, às vezes com rigor maior ou menor. Quem é aprovado com essa nota de predicado, que é uma nota que poucos, um percentual menor, consegue, esse pode seguir carreira de professor universitário e esse também pode seguir carreira de magistrado. Sem que se atinja essa nota na primeira vez, na segunda vez, não se exerce a magistratura na Alemanha, nem se não se atinge a nota mínima, não se exerce a advocacia, não se acede a qualquer carreira que exija formação jurídica, salvo de assistente ou secretário de escritório de advocacia. Portanto, quem não atingiu essa nota não pode ser eleito juiz do Tribunal Constitucional. Isso é um dado importante. Não precisa ser juiz, mas tem que ter preenchido as condições para tê-lo sido, se assim quisesse. Portanto, também não se torna professor na Alemanha, nem faz doutorado na Alemanha quem não atinge essa nota no primeiro exame. E no segundo, não se torna professor. Ou seja, não há professor de direito que não tenha que saber o direito e as bases do direito, como todo mundo tem que saber. Não adianta ser só doutor em direito constitucional, tem que ter passado por essa etapa com a mesma nota mínima que se exige para se ter tornado magistrado. Então, isso é um detalhe muito importante digamos assim, da carreira, né, acadêmica, de como se forma um jurista na Alemanha, que eles partem do pressuposto de que a formação jurídica deve ser unificada. Todos devem ter, pelo menos na base, né, o jurista médio, em todas as carreiras jurídicas, deve ter uma base mínima equivalente, fora juiz tem que ter mais, professores de qualificação. Porque todos os advogados devem ter uma qualificação que preenche esses requisitos, o que também conosco acabou sendo implantado de uma outra forma pelo exame da OAB, só que no deles se reprovou a segunda vez
nunca mais vai advogar na Alemanha, nunca mais vai ser juiz na Alemanha, nunca mais vai ser promotor na Alemanha, nunca mais vai ser tabelião na Alemanha, vai ter que estudar em outro país e lá tentar a sua sorte. Essa é a diferença. E é por isso que a Alemanha, em algumas áreas, também no direito, tem resistido tão fortemente a Bolonha, né? Que permite um estudo de 3 anos, depois mais uma master, que na verdade é complementar a formação jurídica, né? Mas com 3 anos já se está na carreira jurídica. É por isso que é uma resistência tão grande a esse modelo na Alemanha, pelo menos em algumas áreas. Bom, dito isso, né, nós percebemos também que essa formação do jurista, ela contribui, né, para toda essa estrutura que acaba também resultando na prática da justiça e na capacitação, evidentemente, das carreiras jurídicas do próprio Tribunal Constitucional, que é composto por gente dessa natureza. Nem sempre são anjos, nem sempre decidem bem, não são a prova de críticas, né? Mas, de qualquer sorte, é um conjunto, né, que se construiu ali de um mínimo, digamos assim, de estruturação democrática, funcional e efetividade. E um outro elemento de exportação, que alguns dizem maldito, né, da Alemanha, é o princípio da profissionalidade. Ele simplesmente virou uma categoria universal, né? Tem um livro interessante sobre isso, né? É o Aaron Barak, né? Tem um livro sobre Dignidade da Pessoa Humana, tem um livro sobre proporcionalidade, e nesse livro ele demonstra, né, isso que já faz alguns anos, né, quantos países, né, adotaram o princípio da profissionalidade a partir da vertente alemã. Então, dezenas e dezenas e dezenas, hoje parece que passa de 100. Né? Então, realmente são alguns produtos de exportação e de recepção também da jurisprudência, da doutrina constitucional alemã, que também influenciou significativamente a nossa doutrina e também nossas carreiras jurídicas e a própria composição, digamos assim, e funcionamento da nossa Suprema Corte, que é hoje tanto Tribunal Constitucional quanto Suprema Corte, e aquilo que é em Tribunal Constitucional, ela é na tradição do Tribunal Constitucional alemão, com alguns elementos do português, evidentemente, também embutidos. Gente, com isso eu terminaria essa breve apresentação da Lei Fundamental da Alemanha. Nós temos, é claro, outras aulas que vão densificar outros aspectos. Nós temos agora já uma terceira confirmação de um professor da Alemanha que vai dar aula em outubro, novembro. Nós temos algumas mais, estou esperando essas confirmações sobre temas específicos e talvez mais um espanhol ou português para complementar um pouco um time europeu que sempre dá aula no nosso curso. Não sei se muitos já devem estar dormindo aí, né? Mas essa é uma história constitucional importante e eu faço questão de incluí-la no curso de Direito Europeu, Constitucional Europeu-Alemão. Tem que ter algo sobre a União Europeia e seu funcionamento, né? Sobre a Constituição Europeia, e tem que ter, evidentemente, algo para começar sobre a formação constitucional da Alemanha quanto aos seus traços essenciais. Então, no meu curso de constitucional, eu incluí uma parte da história constitucional alemã, já há mais tempo, que também passou a ser um dos capítulos incluídos, já bastante turbinados, né, nesse livro que eu estou escrevendo junto com o professor Godoy e que vai sair até o final do ano na forma de book, com alguns exemplares expressos em book open access, portanto, à disposição de todo mundo, que a ideia é que seja realmente lido, pelo menos utilizado como fonte de consulta. Agora, quem quiser fazer um comentário, crítica, esclarecer uma dúvida, né? Estou à disposição, gente. Se não tiverem, presumo que não tem mais ninguém aqui. Andressa, tem alguém, pelo menos, ainda presente, me ouvindo? Temos 38 pessoas. Nossa, bom, pelo menos estão ligados, né? Pelo menos estão com o celular ligado. Estão com o computador ligado. Estão realmente ouvindo, a gente nunca sabe, né? Professor o Tiago enviou uma pergunta no chat, Tiago Rocha. Tá, diga. Vou ler aqui a Leia, por favor, para mim.
Professor, considerando a escalada política de forças à extrema-direita, que testam os limites democráticos, o professor entende que no Brasil a resposta constitucionalmente adequada a este fenômeno passa pela afirmação por parte da doutrina e da jurisprudência daquilo que na Alemanha ficou conhecido como democracia militante? Ou nossos instrumentos democráticos não seriam compatíveis com tal modelo? Lembrando que, na Espanha, por exemplo, o Tribunal Constitucional já possui jurisprudência consolidada, recentemente reiterada na polêmica Sentencia del Proceso de Catalunya 459/2019, no sentido de que a Constituição de 78 adota uma concepção procedimental da democracia, não compatível com uma visão funcional como a democracia militante, sendo admissível, inclusive, a manifestação de ideias que ataquem frontalmente o sistema democrático. Bom, excelente pergunta, excelente também exemplo, né, comparativo. Claro que a ideia de democracia militante, ela perdeu nas últimas décadas um pouco da sua força, do seu charme. Tá? Por quê? Porque ela foi na verdade algo instituído, seja na Constituição alemã, por esses dois dispositivos que eu tinha referido, né, pelos direitos fundamentais e dissolução de partidos voltados à destruição da ordem democrática, em função realmente do momento histórico, né, que era o início e depois o auge da Guerra Fria. Né? E ainda de um risco muito grande de uma radicalização que também se verificou sob a égide da Constituição de Weimar e que deu no que deu. Né? Então, por isso, digamos assim, se teve aquelas duas sentenças que dissolveram esses dois partidos políticos, esquerda e direita, para, digamos assim, mostrar claramente, né, isto não pode acontecer. Né? Momento muito ainda delicado da formação constitucional, da reestruturação, do desenho, né, da democracia da República Alemã pós-Segunda Guerra Mundial, né, e também, evidentemente, como reação à história, né, não só do nacionalsocialismo, mas também algumas deficiências da Constituição de Weimar. Né? Essa decisão, repetir, mais recente, anos atrás, do NPD, onde não se dissolveu o partido, tá? Pelo argumento de que, embora ele tivesse um programa antidemocrático, ele não ainda as convertia em ações concretas, né? Além da improbabilidade, digamos assim, né? Inviabilidade prática de ele cumprir esse seu desiderato pelo baixíssimo nível de adesão eleitoral, né? Ela já foi uma decisão que, digamos assim, mais deferente aos processos democráticos, essa ideia de democracia procedimental, né? E, portanto, mais deferente também a manifestações públicas que têm com discursos, evidentemente, mais radicais. É claro, por uma última manifestação que foi dissolvida, né, em função ainda do coronavírus, isolamento, né, ela foi dissolvida basicamente pela violação das regras do isolamento, né, e de como realizar as manifestações com os cuidados mínimos, né, exigidos pelas regras vigentes naquela ocasião, mas não tanto porque havia manifestações também de caráter neonazista ou de direita. Não há por si só, por haver manifestações de direita, ou mesmo mais radicais de esquerda, né, comunismo, especialmente de direita, uma dissolução de uma passeata. Mas, é claro, há situações mais radicais que implicam a dissolução, ou pelo menos a punição, né, responsabilização dos que, em grupos maiores e menores, promovem não só, digamos assim, esse discurso de direita, mas, por exemplo, a negação do Holocausto, né, do antissemitismo, né, quer dizer, esse tipo de discurso ele é criminalizado. Portanto, aí há elementos ainda de democracia militante, mas ela não funciona mais a mesma coisa. Uma decisão intermediária que ocorreu, portanto, no NPD,
foi o corte de financiamento público do partido. Né? E como lá o financiamento é público, né? A maior parte do financiamento é público, é claro que isso fragiliza demais, né, a possibilidade de um partido desses, né, realmente se manter vivo, né, e atingir esses resultados. Portanto, a concepção de democracia militante ainda vigora, né, mas ela, digamos assim, se fragilizou, ela hoje é mais contida, ela é mais deferente, né, aos processos políticos, aos embates políticos, e, portanto, assume um papel, esses instrumentos assumem um papel mais de exceção mesmo, excepcional. Né? Eu vou dar um outro exemplo, que a Turquia adota essa figura da possibilidade de dissolução de partidos políticos extremistas, fundamentalistas. Né? Tanto é que, não no governo Erdogan, no governo Erdogan é o contrário. Né? Antes do governo Erdogan, né, houve, pelo Tribunal Constitucional Turco, a dissolução do Partido Islâmico, antes do Erdogan. Houve um recurso por parte do partido ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos confirmou a decisão do Tribunal Turco de extinção do Partido Fundamentalista Islâmico. Portanto, não é isso que existe só na Alemanha, né? Mas o exemplo que eu conheço, né, de uma dissolução confirmada pelo Tribunal Europeu, né, é esse da Turquia. Quando a Turquia ainda era uma democracia, digamos assim, que, né, não perfeita, né, a classificação de democracias perfeitas, imperfeitas, e por diante, né, que alguns adotam, né, uma democracia imperfeita. Né. Na verdade, no ranking das chamadas democracias, o nível de democratização, há pouco mais de 20 estados hoje que são enquadrados como democracias perfeitas. A Alemanha é um deles ainda. Né? Né? Os Estados Unidos não são. Né? O Brasil não é, definitivamente, né? E não só de agora. Então, são sempre rankings, né? Que equivalem a concepções de quais são os elementos principais de uma ordem democrática. Né? Há um ranking sobre quanto se é ou não é um Estado de Direito, né? Há também critérios que se adota para isso, né? Mas, de qualquer sorte, a democracia era considerada uma democracia imperfeita, mas uma democracia. A Turquia, hoje, evidentemente, não mais. Né? E, por isso, também uma maior resistência da União Europeia para deixar a Turquia ingressar. Se havia resistência antes, então agora é um bloqueio, né, para o ingresso da Turquia na União Europeia. Mais alguma pergunta, gente? Sim, professor, nós temos duas perguntas aqui no chat, indo em ordem. A primeira é da Maria Clara Battistini. Bom dia, professor. Ao longo de um curso que fiz em 2017, um professor narrou que o Brasil se tratava de uma falsa federação, que os verdadeiros estados federativos seriam os Estados Unidos e a Alemanha. O senhor concorda com esse posicionamento? Eu acho isso um pouquinho, obrigado pela pergunta excelente. Eu acho essa posição um pouquinho, digamos assim, forte demais, né? Porque também não existe um modelo único de federação. Não se pode afirmar que existe um modelo único de federação, nem que exista um modelo único de república, assim como não existe um modelo único de Estado de Direito, assim como não existe um modelo único de democracia. Né? Democracia, Estado de Direito, federação, república e mesmo de Estado social são sempre codeterminados pela própria ordem constitucional. Temos um conceito jurídico constitucional de democracia. Tá? Temos um conceito jurídico constitucional de república e de federação, assim como de Estado de Direito. Certo? E, portanto, pode haver variações, pode haver respostas diferenciadas, desde que salvaguardados alguns elementos centrais. Tá? Portanto, por isso que a república alemã não é igual à francesa, não é igual à brasileira, assim por diante, nem a americana, né? Nem o presidencialismo é exatamente igual. E sequer o sistema judiciário é exatamente igual e, portanto, nem o esquema federativo é igual. Né? Não há uma ordem pré-definida de repartição de competências, né,
de uma autonomia ideal ou não ideal, né? ou completamente equivocada, né? Então, isso já, por si só, né, tem que ser levado em conta, né? É evidente que a gente pode dizer que Estados Unidos é realmente o país que, digamos assim, criou o federalismo, né, enquanto forma de Estado, de organização do Estado, via repartição de competências entre os entes da federação, considerado clássico. Né? Evidentemente, por uma razão que está ligada, que você sabe, né, de que esse federalismo nasceu de estados independentes, que abriram mão da sua soberania em função de uma união e sob a égide de uma Constituição Federal que se deu entre 1787 e 1791, né, basicamente. Né? E, portanto, ali também se definiram algumas linhas mestras, digamos assim, que são consideradas o núcleo essencial de um Estado federal, né? Que são autonomia, autogoverno, autoadministração, né? Sistema judiciário independente, pelo menos na União, nos estados, né? E alguns outros, proibição de secessão, de retirada, interesse local, interesse regional definido, e aí definindo também a competência legislativa, etc., etc., né? E claro que nos Estados Unidos nós temos isso, né? Nós temos um modelo de federação de forma conhecida, pelo menos, que são mais estudadas, divulgadas, mais descentralizado, né? E a Alemanha é certamente, né, no contexto das federações, também um modelo, né, que é muito mais próximo do americano do que do nosso. É uma federação forte, porque lá também uma repartição de competências forte, muito estruturada, né? Veja que nós temos nos estados alemães alguns direitos fundamentais que não tem na Constituição alemã, na lei fundamental, direitos fundamentais estaduais, né? Temos cortes constitucionais estaduais, né, que não são os tribunais de justiça, são o Tribunal de Justiça, né, como o nosso, e mais de um, dependendo do estado, e tem cortes constitucionais que são exatamente como a Corte Constitucional Federal, são fora da estrutura judiciária dos estados, né, função. Né. Tem aquilo que se chama também de um federalismo mais cooperativo, no Brasil é muito mais ficção do que realidade, né. Ou seja, por várias razões, tem uma descentralização também em termos de regiões urbanas, enfim, definitivamente é uma federação mais sólida, mais descentralizada e mais próxima. Veja, o sistema judiciário, por sua vez, é diferente do nosso. Eles não têm uma justiça federal. Todo o sistema judiciário é estadual. A única coisa que é federal são os tribunais superiores, são as instâncias de revisão e o Tribunal Constitucional Federal. A Justiça do Trabalho estadual, a Justiça Fiscal estadual, que é uma justiça autônoma, a Justiça Administrativa estadual, a Justiça Comum Civil Penal estadual e a Justiça Social estadual. E a Justiça do Trabalho. Então, tem Justiça do Trabalho, Justiça Social, Justiça Fiscal, Justiça Administrativa e Justiça Comum, que é civil e criminal. E apenas, tanto primeiro e segundo grau são estaduais. E apenas os tribunais superiores, o Superior do Trabalho, o Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Administrativo, o Tribunal Federal Fiscal, né? Esses são, evidentemente, instâncias federais, né? Porque zelam realmente pela aplicação, pela uniformidade, autoridade, digamos assim, informação do direito federal de nível nacional. Portanto, realmente uma federação melhor construída que a nossa, com certeza, né? Mais próxima de um modelo descentralizado como a americana, mas não tão próxima a ponto de ter códigos processuais penais, códigos penais, assim por diante, né? Códigos de processo civil e códigos civis estaduais, como tem os Estados Unidos. Então, há algumas diferenças importantes que entre o sistema alemão e o sistema americano, né? Mas é claro que a nossa federação, ela, como todo mundo sabe, nasceu de cima para baixo, né? Não de baixo para cima. Ela sempre foi mais centralizada. Os movimentos
locais de resistência, né, sempre foram combatidos a ferro e fogo. Né? Claro que no caso do Rio Grande do Sul nem havia uma federação na época, era um estado unitário, né, na Guerra dos Farrapos. Mas depois do Canudos e algumas revoltas posteriores à federação, ao governo central, foram reprimidas violentamente pelo governo central. O fato também de nós termos uma estrutura autoritária quase que permanentemente embutida na nossa tradição constitucional, né, também conta muito, né, e não só na época da ditadura militar. Lembremos que os primeiros 2 presidentes da República foram militares, né, então sempre houve Getúlio Vargas foi militar também, houve um conjunto de militares no poder, né. Nós tivemos vários períodos autoritários, tivemos mais de uma ditadura. O Brasil passou pelo menos 35 anos, né, sob a égide de ditaduras, eram ditaduras assim inquestionavelmente como tais consideradas, né. Portanto, realmente nós tivemos uma trajetória diferente. A Constituição de 88, na verdade, projetou um modelo diferente. Tá? O projeto constitucional em si era muito mais voltado também à ideia de federalismo cooperativo, né, e de uma descentralização maior do que existia antes. Mas, ao longo do tempo, houve um processo gradual de centralização, né, de concentração de poder na União e no governo federal. Isso vai desde a questão fiscal, né, tanto a dependência também dos estados, a grande dependência dos estados, né, em termos econômicos e políticos da União, né, e são os elementos centrais dessa dependência. Também de um controle mais intenso e frequente da constitucionalidade de leis estaduais, das próprias constituições estaduais, das emendas constitucionais estaduais, em alguns casos, seja pela via difusa, seja concentrada, né? Mas e a assunção de poderes. A própria interpretação do Supremo Tribunal Federal, durante muito tempo, foi muito mais pró-centro do que pró-descentralização. Isso está, pelo menos nos últimos anos, especialmente neste ano, mudando. Nós sabemos que vai continuar assim. Vamos ver a jurisprudência pandêmica, né, a jurisprudência do Supremo. Agora, durante a pandemia, nós vamos perceber um avanço da descentralização e da ideia, temos de ideia, né, de concepção do federalismo cooperativo. A começar pela decisão, né, de final de março desse ano, em que o Supremo assegurou aos estados e municípios, né, o exercício das suas competências complementares, suplementares, exclusivas, enfim, privativas, legislativas e administrativas para atuação no combate à pandemia, né, à revelia, nas lacunas, enfim, das competências centrais do governo federal e do Congresso Nacional. Isso se repetiu em vários momentos, uma jurisprudência nesse sentido. Também o fortalecimento da jurisprudência supremo quanto à prevalência do interesse para a determinação da competência e daquilo que iria prevalecer, portanto, também na interpretação no controle de constitucionalidade a partir dos chamados vícios de iniciativa. Então, também começou a aumentar nos últimos anos uma aposta maior para o Supremo no princípio, que também é um dos pressupostos, esteios, né, digamos, a estrutura competencial federativa, da predominância do interesse regional, local, nacional. E também uma interpretação que essa iniciou na área ambiental de prevaleça a competência e, portanto, a legislação ou a ação administrativa mais protetiva do ambiente, né, desde que ela se situa ainda nessas molduras da competência suplementar ou concorrente ou complementar, claro, dependendo do caso. Né. Então, está havendo um processo, né, pelo menos parcial, de reversão desse movimento de centralização
pelo menos em vários casos julgados pelo STF nos últimos anos e particularmente também nos últimos meses. É isso que eu poderia afirmar. Não sei se tinha mais alguma, gente. Temos mais 2 perguntas. Tá, essas duas a gente encerra. Depois tem um grupo, depois da professora Gabriele, que tem o Carlos Afonso Souza, né? Uhum. A primeira. Professor, as forças de extrema esquerda também não testam os limites democráticos? Pergunta do Hélio Medeiros. Eu acho que qualquer força que se apoie num discurso em atos de natureza extremista, tanto fundamentalista, de exclusão do outro, de invisibilização do outro, né? Das outras ideias, que professam outras ideias, de minorias, né? Agora de grupos vulneráveis, não importa, né? Qualquer grupo, né? Qualquer concepção que aposte, né? De forma enfática, né? Militante, né? E até mesmo agressiva, usando instrumentos como fake news, etc., falsamentos, né? Discurso do ódio, enfim, em pautas extremistas, excludentes, discriminatórias, né? E claramente antidemocráticas, né? Criminalização das instituições, pela derrubada das instituições democráticas, né? Se enquadram nesse grupo. E também tem que ver o que é esquerda-direita. Eu diria assim, independente da qualificação esquerda-direita, né? Esse tipo de movimento, né? Quando se transforma naquilo que alguns chamam até religiosa, um fundamentalismo militante, né? Com esse tipo de discurso, com esse tipo de pauta, né? Seja nos programas, seja nas manifestações, seja, inclusive, em ações concretas, são grupos que atentam contra a democrática. A última pergunta do Ítalo Furman. Bom dia. O professor acharia adequada hoje uma reforma constitucional na Alemanha para a inclusão de alguns direitos sociais? Olha, minha tese de doutorado foi sobre direitos sociais, o problema dos direitos sociais no Brasil e na Alemanha, tá? Na Lei Fundamental da Alemanha e na Constituição Brasileira. Uma tese já mais antiga, evidentemente, entregue, né, na sua versão final de 1996, né? Agora já fazem 25 anos, porque foi em julho de 1996. Eu teria que reescrever ela em boa parte, né? Atualizá-la, evidentemente, especialmente do lado brasileiro, que tinha quase nada na época escrito sobre direitos sociais e direitos humanitários no Brasil, rarefeito, né? Parcial apenas, embora algumas coisas boas parciais, né? Quase nenhuma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre essa matéria, direitos sociais, pouquíssima também, né? Pouca literatura. Então, realmente, foi uma tese difícil. Do lado brasileiro, tinha pouco a comentar, muito mais, assim, também usando influências portuguesas, etc., né, para a nossa doutrina. E o que eu fiz, na verdade, foi comparar um sistema sem direitos sociais prestacionais típicos na sua Constituição, né, e um sistema com direitos fundamentais sociais expressamente positivados, né. A minha conclusão na época, né, inclusive eu li os anais, né, anais é uma coisa um pouco sempre delicada, né, é bom sempre ter um sachê por perto, não um motorizador, brincadeira à parte, né. Eu li os anais da revisão constitucional alemã e tudo aquilo que se discutia a integração de novos objetivos estatais, seja também em matéria social, até mesmo de direitos sociais, né. Havia, evidentemente, elementos da doutrina e da política favoráveis, né, mas houve um bloqueio disso, né? E novamente pelo discurso que extraía mais possíveis frustrações, poderia fragilizar, né, a própria força normativa da Constituição alemã, e também ali não seria algo necessário, porque já se verificou ao longo da história alemã, né, de que Estado social e justiça social, né, são perfeitamente possíveis sem direitos sociais na Constituição. E é verdade, né? É verdade. O modelo alemão mostra claramente que a ausência de direitos sociais na Constituição, né, não teve influência alguma, né, sobre a manutenção, inclusive construção e solidificação do Estado social. Não significa que isso possa ser verdade daqui a 10 anos. Eu hoje entendo que eu compreendo de que não é
necessário, né, que se inclua direitos sociais na lei fundamental da Alemanha. Não é necessário para o fim de proteção social e garantia de justiça social. No caso brasileiro, eu entendia que, mesmo na época, era necessário, não só conveniente, como necessário, né, e dar força normativa aos direitos sociais em vários casos, também pela jurisdição constitucional, acabou, sim, representando alguns avanços importantes, né, em termos de proteção social. Veja a SUS, né, veja o benefício de assistência social, né, previdência e várias outras coisas, né. Tivemos realmente ganhos, né, que também, não só, mas também foram, digamos assim, balizados pela Constituição, né, e pela possibilidade de reconstrução democrática e institucional do país, inclusive do ponto de vista econômico, né, depois de uma fase muito dura, né, que foi a fase, evidentemente, de 85 a 92, 93, até entrar em vigor o plano real, né. Então, basicamente, seria a minha resposta, né? Eu não mudo. E o curioso é que, na época, assim, a curiosidade, antes de encerrar, o meu orientador era a favor de direitos sociais, em princípio, né? Muito amigo do direito comparado. E, como segundo parecer, lá não havia, na época, defesa de tese, né? Quando a tese é avaliada, ainda é hoje, em algumas universidades, por parecer. O orientador dá um parecer minudenciado, não um parecer de uma página, um parecer minudenciado, né, avaliando a tese, prós e contras, enfim, atribuindo uma nota, né, e a comissão de doutorado nomeia a revelia do professor orientador, né, e do candidato, né, nomeia um segundo parecerista, né. Isso é uma divergência de nota de mais um ponto, né, de mais um nível, é nomeado um terceiro parecerista. E o segundo parecerista foi o professor Rupert Scholz, que era professor de trabalho, de direito social, de direito público também, que foi o líder da ala conservadora na revisão constitucional alemã do bloqueio aos direitos sociais. Olha a minha alegria na época, né, quando justamente nomearam como segundo parecerista o sujeito que detonou os direitos, ajuda a detonar os direitos sociais na Constituição Alemã, na revisão constitucional, né? Um cara conservador, não era radical, não era direitista, um cara, digamos, do centro conservador, né? E imagino que pensei, o cara vai detonar a minha tese, né? Ao fim e ao cabo, felizmente, eu tinha lido tudo que o cara escreveu sobre direitos sociais, né? Avaliei tudo no texto, tudo que ele escreveu, aliás, tudo que todos escreveram, né? E me posicionei, então, realmente a favor de direitos sociais, dizendo que na Alemanha podia até achar que pudesse ter alguma utilidade, mas não era necessário para a formação. Mas, olha, felizmente era um cara correto, né? Não detonou minha tese, foi até mais elogioso que meu próprio orientador, que era mão de vaca, assim, muito os próprios orientandos, e disse que eu tinha avaliado as teses dele, avaliado as teses contrárias, direitos sociais, bem, tinha feito a contraposição, e que era claro que a minha posição para o Brasil tinha que ser diferente do que da Alemanha, para a conformação das ordens constitucionais, que nesse aspecto eram completamente diferentes, né? Então, acabou sendo parecer muito justo, né? Mas eu caí nas mãos justamente do líder no parlamento alemão, da ala que não deixou entrar direitos sociais na Constituição da Alemanha na ocasião. Então, tive essa experiência pessoal, né? Eu tive vários professores bem interessantes, Canaris, Peter Lerch, que é um professor famosíssimo, Peter Badura, o Bruno Sima, que foi juiz do Tribunal de Haia, foi o professor do Ferdross, na cátedra e na obra, né? Assisti palestra do Karl Arens ainda, né? na ocasião, tive aula com Froxin, 2 disciplinas. Eu realmente tive contato com alguns dos grandes nomes, né, do direito público, direito constitucional da Alemanha na ocasião, e com aquela que era, na época, a primeira e única professora catedrática na Alemanha, do direito de família, e vejo isso nos anos 90, 1992, 93, né? A Dagmar Casterwalden era a única catedrática na Alemanha na área do direito. Vejam quão tardiamente, né, começaram as mulheres a ocupar espaço nas cátedras nas universidades alemãs, não só, mas especialmente na área do direito, né? Hoje já existe um número
significativo, né, não sei se equiparado, e vejam que hoje a Alemanha tem um tribunal constitucional formado por uma maioria de mulheres. Na política, inclusive o Tribunal Constitucional, hoje a maioria do Tribunal Constitucional, dos juízes, são mulheres, né? E inclusive uma homossexual assumida. Uma professora de Berlim, né? Quer dizer, não é ela assumida, todo mundo sabe, né? Ela compõe o Tribunal Constitucional, quer dizer, houve realmente alguns avanços significativos, né? Mas realmente precoces comparados até com outros países. Gente, eu preciso encerrar, né? Espero que de algum modo tenha sido informativa a aula, não totalmente entediante, né? Eu recomendo para quem tiver interesse que entre, né? Acho que a Andressa passou o link, né? Que entre no grupo de proteção de dados, da professora Regina, da professora Gabriele, que hoje vai falar um sujeito extremamente qualificado, o professor Carlos Afonso Souza, da UERJ, que dirige, também junto com o Ronaldo Lemos, enfim, outra professora, o Centro de Tecnologia e Sociedade, lá do Rio, um dos centros mais importantes hoje nessa área. O tema é fake news, né? Isso, E eleições. Proteção de dados. Proteção de dados e eleições. Proteção de dados e eleições. Gente, até semana que vem. Semana que vem vocês terão a professora Mônia Henning Leal, da Unis, que fez um doutorado de sanduíche e um pós-doc na Alemanha, em Heidelberg, para falar do mínimo existencial. Tema que também é meu, mas ela vai falar do mínimo existencial. Eu, semana que vem, eu vou dar uma entrada, uma saída, né? Depois volto, porque eu falo num evento de direito ambiental, Instituto Planeta Verde, né? E no dia 22, nós vamos ter que ver o que nós fazemos, especialmente no doutorado, porque o mestrado tem aula já garantida, porque eu vou participar da audiência pública do Supremo Tribunal Federal, naquele caso do Fundo do Clima. Eu fui escolhido, foi um dos acadêmicos escolhidos, junto com o Thiago, meu grande amigo e coautor. Nós dois estamos na audiência pública, ele pela Defensoria Pública, eu pela academia, que vai ser em 2 dias, né? Acho que vai ser uma coisa muito interessante, né? Essa iniciativa, mais essa iniciativa do Supremo em matéria de audiências públicas. Então, tchau, pessoal. Até semana que vem. E um abração para todos. Tchau, tchau, gente. Boa semana. Tchau, Andressa. Boa semana. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, boa semana. Tchau, boa semana para todos.